E a gente sabe, né, Sidney, são vários desafios para reverter esse atraso no aprendizado dos alunos. Vamos conversar com a nossa especialista CNN em Educação, Cláudia Cochin, sobre como garantir esse ensino de melhor qualidade e fazer esse retorno também, as maiores dificuldades, né, Cláudia? Boa tarde para você. Boa tarde, Roberta, Sidney, é um prazer falar com vocês. Sim, é um momento a ser celebrado, a volta às aulas na rede estadual, municipal também, no Rio de Janeiro também houve a volta agora, mas é uma volta que a gente precisa parar para pensar nela, e é interessante que a educadora que se apresentou aí está muito atenta a essa questão. Essa é a geração da Covid, a geração que ficou quase 2 anos inteiros, 2 anos letivos inteiros, distante das salas de aula. Ou em sistema de revezamento, ou totalmente distante, mas isso nós vamos ter que pagar um preço, como bem foi dito aqui. Nós, o Brasil, fomos um dos países que ficou mais tempo distante das salas de aula. E isso prejudicou tanto as aprendizagens, quanto a socialização das crianças. Então, é importante que os educadores estejam atentos, que as famílias estejam atentos. Essa é a primeira volta às aulas depois de termos tido um semestre inteiro presencial e férias no meio. Então, é um momento de atenção. Olha, Cláudia, tem tanta gente trabalhando, né? A reportagem mostra isso, né? Em favor da educação. Mas o Brasil é muito grande, né? Você não acha que era hora de se usar a tecnologia da seguinte forma? Os secretários municipais de educação fazerem reuniões sistemáticas, trimestrais, para um aprender com o outro, afinar se está funcionando, os secretários estaduais da mesma forma, os professores também, porque se deixar cada município tocar a sua maneira, pode ser que a gente continue com o ensino irregular num país gigante como esse. Não era hora de fazer uma unificação? Era muito importante, Sidney, criar algo que a Constituição já estabeleceu que nós deveríamos criar e ainda não criamos, que é um Sistema Nacional de Educação. Da mesma maneira que existe o SUS, deveria ser criado por lei, já há projetos de lei no Congresso a respeito, que estabeleçam com um pouco mais clareza qual a responsabilidade do governo federal, qual a responsabilidade dos governos estaduais, que durante essa pandemia, a justiça seja feita, ajudaram muito os seus municípios e mesmo nessa retomada das aulas presenciais. E usar a tecnologia a nosso favor. Nós aprendemos muita coisa durante esse período e vários estados estão usando, o que é um ponto também positivo. Tá certo. Cláudia, obrigada pela sua participação na estreia desse quadro novo, desse espaço importante aqui com a gente na CNN. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Roberto, esse assunto educação é tão importante, né? Cláudia Cochin está aqui conosco, é muito auspicioso, né? Você veja que o presidente do INEP, Danilo Dupas, pediu demissão do Ministério da Educação. O INEP é o instituto responsável pelo Enem e por outras demandas também da pasta. O ministro Vitor Godoy, inclusive, publicou em uma rede social algo sobre o assunto. O anúncio que a partir de 1º de agosto, o diretor Carlos Moreno será o novo presidente do INEP, respondendo, portanto, interinamente e garantindo a continuidade dos exames e avaliações fundamentais para toda a sociedade brasileira. Esse anúncio do seu ministro ainda mostra que a saída do atual presidente Danilo Dupas ocorreu por motivos pessoais e a pedido, né? E aproveitou, agradeço por todo o trabalho realizado nesse período que trouxe avanços importantes para a autarquia. Cláudia, eu dei tchau para a Cláudia, mas não, ela segue aqui com a gente para falar sobre esse assunto importante também. Desculpe, Cláudia, volta aqui para a gente falar sobre essa mudança muito importante. Que tipo de impacto essa troca pode trazer para a educação brasileira? É bom a gente lembrar que é o 5º nome no cargo na gestão Bolsonaro, mas o primeiro com perfil mais técnico, Cláudia. Exatamente. Eu acho que algo a ser celebrado é justamente isso, que trata-se de um nome técnico, muito sério. Ele tem uma formação em estatísticas e anos de trabalho como servidor de carreira no INEP. Esperemos que seja menos tumultuado do que já foi a gestão anterior. Aqui o ministro fez menção, foi o período justamente em que 37 servidores se
exoneraram, pediram demissão dos seus cargos por considerar que os critérios que vinham sendo adotados não eram técnicos. Carlos Moreno é um nome técnico, respeitado. Ele vai ter à frente um Enem daqui a 4 meses, é pouco tempo. O ENAD, o Revalida, que são exames mais ligados ao ensino superior, o Enem, o acesso para o ensino superior, e vai ser muito importante ter um olhar técnico, tanto para isso, quanto para uma eventual transição para uma nova administração, e deixar o Enem, o INEP, aliás, é um órgão que é muito respeitado internacionalmente, então é importante que ele seja mantido como uma instância longe das guerras ideológicas e mais técnico. Você sabe, Cláudia, que me parece que precisa ali uma tranquilidade, né? Nós todos sabemos a importância da política, mas até para dar resultado você tem que deixar os técnicos trabalharem, né? As coisas têm que funcionar. Não é fácil essa administração, você bem lembrou, inclusive currículos de professores, de estudantes que querem uma validação, por exemplo, no exterior, precisam passar por esse setor, né, da área educacional do governo federal. Então você não acha que agora o Carlos Moreno, pelo visto, ele tem essa competência, que é isso que falta? Um pouco de tranquilidade para a garotada também não entrar insegura na hora da prova, né? Sem dúvida. E Sidney, a educação deveria ser política de Estado e não política de governo. E durante muito tempo isso foi olhado como política de Estado. É importante que isso se mantenha, que a gente não abandone o olhar técnico. A educação tem que ser levada a sério. O que dá para a gente esperar em relação às políticas do Enem, Cláudia, e do estilo de prova que a gente vem acompanhando até agora, já que durante a gestão Dupas, né, vários servidores chegaram a abandonar a pasta, alegando ali dificuldades e problemas no estilo de prova do Enem? Olha, para esse Enem não há muito a ser feito, porque faltam só 4 meses. O banco de itens, ou seja, o banco de questões, está um pouco desatualizado, não houve um pré-teste de mais questões, mas é importante lembrar que como o novo ensino médio está em processo de implementação, aquele ensino médio com menos conteudista, não tem mais só 4 horas de aula, 13 matérias exprimidas nessas 4 horas de aula, ela vai, por conta disso, ela vai demandar uma transformação do Enem que será feita em 2024, até para dar tempo do novo Enem ser testado. Para esse ano, o Enem será muito parecido com o anterior, no sentido das suas questões e da sua lógica, mas menos parecido porque ele não será feito em contexto pandêmico. Será em novembro, esperemos que até lá a pandemia não só tenha se desacelerado, como mais recentemente, mas tenha ou desaparecido ou virado endêmica. Vamos torcer. Eu disse calma, né? Por que não respirar um pouquinho com o tempo agora para fazer tudo direitinho, né? E botar uma certa normalidade na régua da história da educação. Professora, muito obrigado por sua participação aqui nesse quadro e esperamos vê-la aqui mais vezes. Boa tarde. Eu é que agradeço. Até logo. Como é fundamental, né?